Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão do Estrategista, neste momento, para fechar aí as análises do final de semana, umas análises mais densas, tá? A gente tem aí a Embraer, fabricante de aeronaves, terceira maior fabricante de jatos comerciais do planeta, contando também com a IVE, tá? De carros voadores ali, vamos colocar assim. Vocês sabem do que eu estou falando? Certo? O protótipo em escala real apresentado esse ano, tá aí o preparativo para o voo teste no início de 2025. Então a operação está ali quase pré-produção, né? quase produzindo já. Foi justamente o que estimulou a última análise que a gente teve no terceiro trimestre de 2021. A fundação ali da IVE foi o que estimulou a fazer a análise do terceiro trimestre de 2021, que foi a última análise da Embraer que a gente teve no canal. Tá? A estrutura acionária na tela para o pause, apenas para informação. Tá ok? Evolução do preço desde a última análise na sequência, com forte evolução vindo de forte melhoria no operacional financeiro. Tá? A operação ali já trabalhava com margens mais apertadas, então teve uma evolução considerável, a gente vai ver o ponto a ponto daqui a pouco. Tá? A evolução no preço se deu basicamente nos últimos 12 meses, como a gente consegue ver no segundo gráfico aí, que é o gráfico justamente que mostra de um ano para cá, ao invés da outra análise para cá. Certo? Aquele outro gráfico era análise, desde a última análise para cá, terceiro trimestre de 2021, e agora a gente tem justamente os últimos 12 meses na tela. A última análise no terceiro trimestre de 2021, com a iniciativa da IVE, o preço já estava acima do pré-pandemia, do ativo. Tá? O backlog naquela época de 16,8 bi de dólares, hoje em 22,7 bi, hoje na máxima dos últimos 9 anos. Tá? Esperava margens EBITDA mais altas. Tá? A gente tem algum nível de evolução, apesar de níveis apertados para o meu gosto, considerando o tipo de operação. Não acho uma questão aqui de ela especificamente, mas aparentemente é natural da forma que ela opera ter as margens mais apertadas, e tudo foi explicado no vídeo que está aqui na descrição do terceiro trimestre de 2021. Para mim é um pouco desconfortável aquela proximidade da margem ao chão ali, tá? Dava prejuízo à operação desde 2018, naquela época lá, tá? Agora dá lucro, afetado positivamente e fortemente por arbitragem com a Boeing pela recusa. Ou recuo, Cassiano, escolhe um. Pelo recuo no negócio ali entre Boeing e Embraer, que foi fechado e desfeito tempos atrás. Tá? A redução da alavancagem, que me deixava cético ali, o planejado para eles de 2021 e 2022, era de 4 vezes dívida líquida sobre EBITDA e 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, foi cumprido, tá? E entregue melhor do que o esperado, o que é bem positivo aí, ponto para a gestão, que fez um trabalho muito positivo nesse sentido. Eu via a precificação naquele momento como arriscada, a operação entregou boa evolução do operacional financeiro. Daí a precificação hoje em dia eu vejo como justificável, mas nada descontada. A gente vai ver justamente o ponto a ponto aqui, o porquê disso. Tá? Passando ao due diligence, a gente tem uma receita líquida com crescimento de 32% ano contra ano. A gente vê ali que as áreas são bem diversificadas, o que é bem positivo, certo? Não é restrito a um pedaço só, a gente tem a diversificação bem clara entre as áreas de jatos comerciais, jato executivo, defesa e serviços e suporte. Tá? A abertura na tela de cada uma das áreas, para a gente justamente dar uma olhada mais, a gente vê comercial e jato executivo primeiro. Tá? A margem negativa ali em jatos comerciais, mitigada pela forte participação que eles têm em serviços e suporte. Tá? Então eu vendo muito mais jato e às vezes perco um pouco na venda do jato, mas ganho bastante servindo e dando suporte àquele tipo de operação, tá? Que é responsável aí, essa parte, por aproximadamente 40% da parte de serviços e suporte, que a gente vai ver na sequência, de acordo com o CEO da Embraer. Passando a defesas e serviços e suporte, justamente, na sequência a gente vê a relevância de serviços e suportes. Vocês podem ver ali que a margem é bem mais forte, certo? Então aquilo ali acaba fazendo meio que jogando de parzinho com os jatos comerciais, onde eu vendo jatos comerciais justamente para incitar, mais nesse momento, mais para incitar o serviço de suporte, que é um ganho recorrente de longo prazo, do que propriamente para ganhar com a venda da aeronave, certo? A gente tem aí um exemplo aí que parece bobo, mas é bem a mesma coisa de recorrência, que é aquela venda de café em cápsula, certo? Eu vendo ali a cafeteira com desconto, estimulo a entrada nesse negócio, a cafeteira só aceita a minha cápsula, e aí eu ganho justamente na venda da cápsula e não propriamente na venda da cafeteira, certo? Então aqui é mais ou menos a mesma coisa, tá? EBITDA
tem evolução positiva, tá? Não no nível colocado nos relatórios, mas positiva, tá? O valor efetivo deveria, obviamente, excluir a arbitragem com a Boeing, que é um one-off, tá? É uma coisa que acontece uma vez ou outra, não é uma coisa que é recorrente da operação, que está destacado na tela justamente com retângulozinhos pontilhados em laranja, tá? Pode considerar o EBITDA, o EBIT não é propriamente esse o ponto. O ponto é levar em consideração que a margem não foi aquelas 21%, nem 17 ponto alguma coisa por cento. Tá? A abertura do efeito foi encontrada em outras receitas lá no ITR, certo? Fazia tempo que não me faziam ir fuçar o ITR para encontrar esse tipo de coisa, esse tipo de abertura. Na tela nós temos em reais. Estou falando em reais porque os últimos dados que a gente teve aí estavam em dólares, certo? Então agora em reais, só para não achar, oh, meu Deus do céu, a diferença do valor e blá blá blá, é que esse daí está em real, os anteriores estavam em dólares. Tá? O que obviamente também afeta o resultado líquido. Na tela, voltando a representação em dólares novamente. Tá? Então volta a reforçar, tem que levar em consideração aí a conversão das moedas. Lucratividade aí é consideravelmente melhor do que a gente tinha anteriormente. Tá? Alavancagem com forte redução, tá? Vale ressaltar o uso do EBITDA auxiliado pela arbitragem, tá? Então a gente tem aí uma forte redução, mas não é nesse nível que deve estar a alavancagem quando eu penso o EBITDA efetivamente gerado pela operação, desconsiderando a arbitragem com a Boeing. Então o índice real deve estar um delta acima disso, nada que seja o fim do mundo, mas é algo a se considerar. Tá? E como dito, a entrega de 2021 e 2022 abaixo do projetado de 4 e 3 vezes de líquido sobre EBITDA, respectivamente, tá? O que é bem positivo e mostra ali a capacidade da gestão de entregar, de fato, um enxugamento no endividamento versus entrega operacional. Tá? O alongamento da dívida deixa zero questão para curto prazo, a gente tem aí caixa cobrindo basicamente toda a dívida. Tá? Backlog atinge nível máximo dos últimos 9 anos, como comentado, em 22,7 bilhões de dólares. A distribuição a gente vê na tela. E aí justamente passamos a entregas do período na sequência. Tá? Apenas para a informação, a redução na projeção, tem o delta ali, né, que é a redução das entregas esperadas até o final do ano, por questões de aperto logístico e de cadeia de suprimento. E a gente vê as medidas sendo tomadas para remediar a situação na tela. Quando a gente olha as medidas, a gente vê que não é algo que vai ser resolvido da noite para o dia. Tá? Então, para o pause na tela, são medidas ali que parecem ser mais estruturais de médio e longo prazo do que propriamente de curtíssimo, que vai resolver isso daqui da noite para o dia. Fechando com os últimos avanços da IVE na tela, a operação parece bem alinhada, a gente tem aí aprovação de liberação prevista em 2027 nos Estados Unidos e por aí vai, tá? Os dados aí ponto a ponto. E também fechando aqui com um ponto que eu comentei na live, tá? A dificuldade da Boeing que ela tem passado, tá? Abre espaço ali para desenvolvimento de um wide body plane, tá? Um avião aí com corpo mais largo, que é justamente o estilo 737 que a Boeing fabrica. Tá? A gestão da Embraer já comentou a possibilidade de fazer um projeto desse. E aí, sabendo da dificuldade de um projeto desse, eu fui no Copilot de inteligência artificial, tá? Para tentar entender, da Microsoft, para tentar entender justamente uma possível linha do tempo, aí, de quanto tempo a gente está falando, de como é que se divide o projeto. Dado o setor bem documentado, eu vejo um risco pequeno aqui de alucinação, tá? Do Copilot. A gente sabe que inteligência artificial às vezes entrega umas informações que simplesmente não batem com a realidade. Esse daqui eu vejo como um fator aí bem documentado, não acho que ele teria muita dificuldade. De qualquer forma, na tela está o prompt, tá? A pergunta que eu fiz. Eu uso inglês, então, quem tiver dificuldade aí me dá um toque. Mas na tela está o prompt, se alguém quiser tentar alguma coisa ou quiser fazer a pergunta de um jeito um pouco diferente ou explorar mais, na tela está a pergunta e a resposta que ele me deu, dividindo ali ponto a ponto de cada etapa do design, projeto e por aí vai de um avião desse. Basicamente a gente está falando de 7 anos, na melhor das hipóteses, então de 7 a 13 anos, tá? Do início do projeto à produção. Até onde eu sei, nem o início foi dado ainda, mas pode ser que esteja algo secreto ali dentro da Embraer, porque justamente você não quer alertar os outros que você está fazendo. Tá, mas basicamente é um projeto de 7 a 13 anos, então eu não vejo como algo influenciando a tomada de decisão de investimento na operação nesse momento, dado que estamos falando aqui de um projeto que, se der certo, a gente está falando, na melhor das hipóteses, de 7 anos à frente, então é muito tempo aí para querer projetar. Se você tivesse com um fundo de investimento de grande porte, um fundo previdenciário, tudo bem, você consegue pensar aí em projetos de 7, 13 anos, e aí justamente entrar na vibe do talvez um projeto de 7 a 13 anos. Nesse momento, assim, com a dinâmica que a gente tem no mercado, então não vejo
isso fazendo sentido agora. Tá? Finalizando, a operação tem melhoria consistente da qualidade operacional, o preço também com forte evolução acompanhando, tá? Margens não me deixam confortável pelo tipo complexo de operação. Eu realmente gostaria de ter margens mais fortes nesse tipo de operação. Tá? Além de, não estou dizendo que não é natural para o tipo de operação, estou dizendo que não é o tipo de negócio que me deixa feliz. Tá? A margem muito apertada ali. Além de ver a precificação nada descontada, apesar de justificável com a evolução contínua da operação, redução da alavancagem, tudo que a gente falou até aqui. Tá? A IVE parece um ótimo motor de crescimento, o wide body plane, o avião ali de corpo mais largo, não é algo para levar em conta nesse momento, na minha opinião. Tá? Então não tem interesse no ativo no momento. E dúvida? Dúvida eu tô sempre no Instagram, @investircomsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã no Movimentos da Semana. Valeu, galera, beijão!